Olá, amantes da natureza, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é José Carlos Sensini Júnior e trago hoje para vocês um material sobre medicina natural, como que a gente pode tratar nossos problemas de saúde. E o tema de hoje continua sendo hipertensão. Hoje vamos falar de plantas medicinais que podem ser utilizadas para o tratamento da hipertensão arterial. Lembrando que aqui não estamos falando da cura da hipertensão, né? Porque a cura ela é multifatorial, ela vai depender de você, principalmente, mais do que de mim. Mas nós estamos falando de medicações que podem auxiliar na redução da pressão alta e reequilibrar o seu organismo. Igualmente ou melhor medicação alopática, desde que isso seja feita com controle, com profissionais capacitados para te acompanhar a fazer essa utilização. Não saia utilizando plantas sem conhecimento e sem saber se ela está te realmente fazendo bem, tá bom? Uma das coisas mais importantes para a gente então pensar, tem uma gama imensa de plantas para tratar a hipertensão. A gente selecionou algumas aqui e vamos dividir ela em quatro grupos, quatro principais grupos dentro da medicina chinesa que podem ser as principais causas dessa hipertensão. Então é necessário, antes de você escolher uma planta, identificar o seu quadro, para aí sim você utilizar a planta corretamente, tá? Primeiro quadro que na verdade não é uma causa da hipertensão, mas ele vai fazer parte do tratamento, né? Várias plantas dessa categoria são utilizadas para hipertensão. São plantas que tratam o que a gente chama na medicina chinesa vento-calor, do exterior, proveniente do exterior. Mas essas plantas são comumente associadas a outras para segurar o yang e o calor interno do fígado e o vento interno também. E elas podem ser associadas e são muito boas. Exemplo disso é a famosa moringa, é uma delas. A hortelã, a famosa hortelã que todo mundo tem em casa, é uma opção muito válida para tratamento de dor de cabeça também, né? Mas de hipertensão, de rigidez muscular, de dor de cabeça tensional, é uma opção válida. A amora também, a folha da amora tem um efeito hipotensor importante. E a folha do abacate, por exemplo, além de outras, né, que poderiam ser utilizadas também. Todas essas plantas tratam esse quadro de vento-calor. Um outro quadro muito comum dentro da medicina chinesa que leva à hipertensão é a ascensão do yang do fígado, com calor, com vento, às vezes com mucosidade, inclusive, mas de alguma forma esse fígado esquentando e acendendo. O tratamento básico é a gente fazer uma descendência dessa energia, e algumas plantas que a gente pode utilizar por exemplo, mulungu, sobretudo se estiver relacionado a muito estresse, a carqueja para fogo no fígado, tem a cavalinha que também esfria o canal do fígado, mas apesar ela é enquadrada na categoria anterior. O cabelo de milho, ele é um diurético importante, então pode ser utilizado como um diurético dentro do tratamento da hipertensão, mas ele tem uma indicação para segurar e, de certa forma, esfriar o yang do fígado. É muito interessante nesse sentido. Uma planta que poucos utilizam aqui no Ocidente para hipertensão, mas ela tem muita utilização na China para isso, é o Tribulus terrestris. O Tribulus terrestris, na medicina chinesa, tem uma função de controlar o yang e o vento do fígado. Ao mesmo tempo é uma planta muito interessante porque ela causa circulação, a gente vai ver que isso é importante também. A embaúba, uma planta fortíssima, de efeito bem forte para hipertensão, e as sete sangrias. As sete sangrias é uma planta também utilizada para hipertensão, muito boa, que atua no fígado, mas também atua no coração. Então, já podemos puxar um gancho para um terceiro tipo de hipertensão que está relacionado a calor no coração, às vezes deficiência de yin, de sangue também, muitas vezes associado ao fígado, mas é válido nesses casos atuar diretamente no coração. As sete sangrias é uma, o maracujá, a melissa são outras duas opções que têm um efeito calmante, inclusive importante.
O Crataegus é uma planta interessante, sobretudo se eu preciso causar circulação. Pacientes que têm, por exemplo, uma insuficiência cardíaca e por causa disso uma pressão alta também, o Crataegus pode ser uma planta interessante. O Urucum, uma planta nativa vermelhinha, né? Aquele pó vermelho do coloral, mas obviamente puro, ele pode ser utilizado para pressão alta, tem um efeito sobre o coração muito importante, e o hibisco também seria uma opção. E por fim, um quarto quadro, né, que leva à hipertensão, e olha que interessante, ele é basicamente o inverso dos outros que a gente está falando, né? Os outros envolvem muitas das vezes um quadro de calor, e aqui não, aqui normalmente vai ser um quadro de frio, um quadro de estagnação de Qi muito forte, muitas vezes causada por frio, e essas plantas, a maioria delas são de natureza morna e circulante. Então é por isso que é importante o diagnóstico, porque se você não fizer o diagnóstico e escolher uma planta da categoria errada, você pode estar justamente piorando o seu quadro e não melhorando, tá bom? Então é muito importante que você tenha certeza do que você está fazendo. Essas plantas, elas vão então causar uma circulação e elas entram naquela ideia de que a pressão alta ela é um mecanismo do corpo para movimentar algo que não está conseguindo ser movimentado. Nos outros quadros também tem essa questão, tá? Porque, por exemplo, o yang do fígado sobe ou estagna, né, e causa ascensão. Essa ascensão atrapalha todo o fluxo do Qi e atrapalha o próprio fígado, que é responsável pelo fluxo do Qi. Mas ao mesmo tempo existe um quadro de calor, então a gente não pode somente aquecer esse paciente, a gente precisa descender e esfriar esse fígado primeiro, tá? Mas voltando para a parte da circulação, algumas plantas muito utilizadas é o alho, que é picante e morno, vai tirar o frio do corpo e vai circular o Qi. O alho, a cebola, a erva doce e a cúrcuma. A cúrcuma, o açafrão da terra, é uma planta utilizada que pode ser utilizada para tratamento de hipertensão arterial, com resultados interessantíssimos nesse quadro onde você tem frio e estagnação de Qi. Tá bom, meus caros e caras? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente deu um geralzão sobre as possibilidades que podem ser feitas, mas o importante é isso, é entender as possibilidades e a partir disso estudar, tentar compreender um pouco melhor. Se fosse problemas simples de serem tratados, certamente já tinha uma vacina, uma injeção, né, um comprimido que você toma e nunca mais você tem hipertensão. Mas, infelizmente, não chegamos nesse ponto e talvez nem chegaremos. Espero que vocês tenham gostado. Se você acha que esse vídeo é útil para alguém, compartilha, comenta, vamos fazer chegar em quem precisa, tá bom? Um forte abraço para vocês e até breve.